Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, eu sou Juvencio Pinheiro. Há alguns dias atrás eu postei um vídeo sobre projetos, né? E falei da importância, né, de se fazer um bom projeto para que o seu GPON, né, esteja assim bem instalado, né, da melhor qualidade possível a nível de sinal. E hoje eu vou falar um pouco sobre um cálculo que é muito importante no GPON, que muitas das pessoas assim um pouco ignoram, né? Assim como o projeto também. Mas é um cálculo muito importante, que é o cálculo de orçamento de potência. Esse cálculo é nada mais, nada menos do que você calcular todas as perdas da sua rede, né, com o valor que você tem da potência do seu sinal, certo? Então, esse cálculo é muito importante. Por quê? Porque quando eu tenho a minha rede de infraestrutura óptica, dentre essa rede toda que nós estamos mostrando aqui no projeto aqui agora, todos os elementos aqui, equipamentos que são usados na rede, são equipamentos passivos. Eles deterioram o sinal. Não existe regeneração de sinal nenhum saindo daqui da OLT, certo? Em sentido à ONU, que está no cliente, né, que pode ser aqui, em qualquer lugar do projeto, nós não temos regeneração desse sinal. Então, tudo isso aí vai ser perda. Eu tenho na minha OLT, né, uma potência que não é na OLT, é no mini GBIC, a potência é no transceiver, certo? A OLT é um equipamento de conexão e gerenciamento, mas a potência mesmo eu tenho no mini GBIC. Então, daí para frente, eu só tenho perdas, certo? Então, eu só vou acrescentando perdas a esse sinal, eu vou deteriorando esse sinal. Então, por isso é muito importante eu fazer um cálculo correto de orçamento de potência, né? Então, nós vamos aqui, né, ensinar nesse vídeo como se faz esse cálculo do modo correto, tá bom? Então, aqui nós temos, né, OP é orçamento de potência, certo? Que é o valor que eu vou querer que ele é em upstream e downstream, certo? Que é os dois lados, né? Eu envio e recebo, então eu tenho que calcular os dois lados. O que é isso, os dois lados? É o lado da sentido OLT para ONU, sentido ONU-OLT, tá bom? Então, eu tenho aqui potência do transmissor, que é a potência do transceiver, e a sensibilidade do receptor. Então, qual é o cálculo que a gente tem que fazer? É uma coisa muito simples. O orçamento de potência é igual ao quê? A potência do seu transmissor e a sensibilidade do seu receptor. Então, nada mais, nada menos. É a potência, né, do transmissor menos a sensibilidade do receptor. É um cálculo muito simples, né, que tem que ser feito nas duas vias, né, na via downstream e na via upstream, tá bom? Então, aqui, pegamos sobre potência, um cálculo de orçamento pode ser feito no D+, e no C+, certo? Então, no downstream, né, nós temos 7 dB numa potência máxima, né, e 3 dB, certo? Isso na potência do transmissor, tá bom? Isso aqui é na potência do transmissor, certo? Aí você me pergunta, Juvencio, onde é que você está achando esses valores aqui de 3 dB e de 7 dB? Esses valores aqui, gente, eu pego no datasheet, né? Quando você... Lembra que eu falei de uma reunião para o levantamento de requisitos com o cliente? Nesse momento, também você vai estar alencando com ele, levantando qual o equipamento que vai orientando, né? Você vai estar orientando também seu cliente a qual equipamento que vai suprir a necessidade dele, tá bom? Então, temos que prestar muita atenção nisso aí, né, para poder dimensionar um equipamento para o cliente, um equipamento que realmente satisfaça a necessidade dele, tá joia? E esses valores aqui, né,
de 3 a 7 dB, né? É quando você dimensiona esse equipamento no datasheet, ele vai ter isso, que é a potência do transmissor, certo? Aqui é a sensibilidade do receptor, 28 dB negativo, que é a sensibilidade da ONU, beleza? A potência do receptor é a potência do transceiver, do mini GB, que é a potência do feixe de luz, que é ele que emite o feixe de luz. Então, pegando sobre isso aí, o orçamento de potência vai ser o quê? Eu vou pegar a menor possibilidade, a possibilidade mais extrema. Por quê? Porque aí eu tenho um cálculo muito mais correto, um cálculo com a margem, né, de acerto muito melhor, tá bom? Então eu tenho 3 dBm, né, que é a potência do transmissor, menos 28 dBm, que é a potência, que é a sensibilidade do receptor, tá bom? Então eu tenho 3 mais, que é menos vezes menos é mais 28 dB. Então eu tenho no meu orçamento de potência 31 dB, né, no link downstream dessa fibra, tá joia? Qual que vai ser aí agora o upstream? De novo, o cálculo é o mesmo, não muda nada, certo? Então eu tenho na minha potência aqui disso aí, no transmissor, eu tenho de 1.5 a 5 dBm, certo? E no meu receptor, que é a minha sensibilidade, que é a sensibilidade da ONU, eu tenho menos 30 dBm, tá bom? E isso também você pega no datasheet. Esses valores são tirados do datasheet do seu equipamento, do equipamento que o seu cliente vai adquirir, tá joia? Então vamos lá, o orçamento de potência é 1.5, por que 1.5 eu usei 1.5 e não usei 5 dB? Porque eu quero a pior situação possível. Eu estou aqui calculando a pior situação possível. Se eu pegar os 5 dB aqui, eu vou estar pegando a melhor situação possível. Então aí o cálculo não fica um cálculo muito correto. Eu prefiro pegar, né, a pior situação possível, né, para ser feito esse cálculo. Então, 1.5 dB, né, menos 30 dB, que é a sensibilidade da ONU, né, vamos ter o quê? 5.5 mais 30 dBm, que é aqui também menos e menos. Isso é uma multiplicação de sinais, vai ficar mais. Então eu tenho no upstream, eu tenho 31 dB e meio. Eu tenho mais meio dB no cálculo do upstream. Tá joia? Então vamos aqui. Vamos fazer a somatória aqui agora das perdas. Por que, Juvencio, as perdas? Porque eu comentei aqui agora para você, quando eu tenho esse projeto, saindo daqui da OLT, que é o transmissor do feixe de luz, certo? Até a ONU, eu só tenho perdas, né? Eu tenho o que aí? Eu tenho a fibra, que tem a inserção dela, que tem a perda dela normal do material, que é uma perda intrínseca, certo? Então, eu tenho conectores também, né, que eu tenho perda. Eu tenho as emendas, que pode ser emenda fusionada ou emenda mecânica. E eu tenho os splinters, que são os divisores da rede. Então, nós temos que calcular tudo isso, tá bom? Então, voltando aqui, eu tenho aqui na fibra em 1390 nanômetros, eu tenho uma perda por quilômetro de 0,35. Na fibra de 1490 eu tenho uma perda por quilômetro de 0,25. Né? É diferente aqui, o feixe de luz aqui, a potência que você perde disso é diferente, tá bom? Eu tenho aqui no conector, eu posso estar perdendo de 0,15 até meio dB. O porquê isso? É porque de equipamentos para equipamentos. Tem equipamentos melhores, equipamentos piores, certo? Na fusão aqui, na emenda por fusão,
eu perco no máximo 0,1, né, dB por fusão. Aqui na emenda eu perco 0,5. Né? Então, é uma diferença muito grande. Então, temos que ter cuidado também, muito cuidado na hora de você fazer emendas, né? Conector, na hora de você fazer o conector da sua rede, o seu funcionário, né, que vai fazer esse conector tem que ser muito bem treinado. Conector derruba muita rede e é assim, tem que ser muito bem feito. Então, assim como a fusão também. Só que a perda da fusão é muito pequena. Já pensou? Eu tenho uma perda de 0,5, então se eu tiver qualquer conector mal feito acima disso aqui, ele já vai dar aí 0,8, 1 dB. Imagina 2 conectores a 1 dB, com a perda de 1 dB, eu estou perdendo 2 dB na rede, uma perda muito alta para conector. Então o conector tem que ser muito bem feito, tá bom, gente? Então esses são aqui os valores, né, em dB, né, que nós vamos ter que somar para achar as perdas da rede, tá joia? Aqui é o nosso, a nossa imagem do nosso orçamento do nosso link, tá bom? Isso aqui é uma imagem ilustrativa, porque é o seguinte, aqui eu tenho a OLT, né? Só que na OLT eu tenho 2 conectores, que eu tenho uma perca de meio dB nessa OLT aqui, ó. Só que no lugar da OLT aqui eu tenho isso, certo? Por que isso? Porque eu vou ter um cordão óptico que vai ligar a OLT até o meu DIO. Então, só aí são 2 conectores, certo? Aqui no Splinter, aqui, eu tenho também uma fusão de um lado e uma fusão de outro. São 2 fusões aqui, né? Indo mais para frente, no outro Splinter aqui, são mais 2 fusões. Eu tenho aqui no meu cliente, né, que é a ONU aqui, ó, que aqui são ONUs, eu tenho 2 conectores, tá bom? Então, a gente tem que somar todos esses valores aqui da rede, do link, para a gente achar o total de perdas do nosso link, tá bom? Então, o que eu mostrei lá foi saindo daqui, simplesmente saindo daqui da OLT, sentido a ONU, né? Que aí eu vou ter que passar pela fibra, né? Passando também pelas emendas, né? Ou pela splintagem primária e secundária da rede, tá? Sentido ao nosso cliente, aonde vai ser instalada a nossa ONU, tá joia? Aqui nós temos aqui uma tabela de cálculo, né? Esse cálculo é do link da Stream, certo? Nós pegamos aqui, botamos os componentes, né? Que é a fibra 1490, o conector, a emenda por fusão e a splintagem, né? Que a splintagem daqui desse projeto é de 1 para 8, tá bom? Então nós temos aqui 5, a quantidade aqui agora, né? De componentes, vamos dizer assim. Nós temos aqui, colocamos aqui, dimensionamos, né, 5 km para fibra, são 4 conectores, são 4 emendas por fusão e 2 splinters. Por conta desse levantamento que eu disse aqui agora, ó, com você, certo? Então, são aqui 2 conectores, aqui 2 fusões, aqui 2 fusões, né? E aqui mais 2 conectores. E os 5 km é da minha OLT até o meu cliente aqui, tá bom? Então, 5 km é isso aí. Então, eu somando tudo isso aqui, eu tenho as perdas, né? A tabela de perdas aqui. Ah, Juvencio, onde é que eu acho essa tabela de perdas? Na internet você acha muito fácil, né? É só você pedir, procurar na internet, tabela de perdas de materiais de EPON, né? De fibra, de conectores. Isso aí também você consegue encontrar no datasheet do componente, da fibra, toda a fibra tem um datasheet dela, é só você ver quanto ela perde naquilo lá. Os conectores também tem, então você olha também no datasheet de todos esses equipamentos, você vai achar, né, a perda desses equipamentos que ele tem, a perda de inserção do próprio equipamento, tá joia? Então tudo bem, nós temos aqui 5 km vezes
0,25, eu tenho uma somatória de 1,25 na fibra que eu vou perder. Nos 4 conectores, se eu perco meio dB nos conectores, é o que? 4 vezes meio dá 2 dB de perda. Na emenda por fusão, são 4 fusões vezes 0,1 nisso, a emenda fusionada, ok? Na emenda fusionada, eu perco 0,4, tá joia? Então, aí, foi dimensionado para redes 2 splinters de 1 para 8, tá joia? Então, são 10 dB e meio por splinter, são 21. Então, no link da stream, somando todos esses valores aqui, eu tenho uma perca de 24,65 dB, tá bom? No link da stream, tá? Agora nós vamos para o link upstream. No link upstream é a mesma coisa, o cálculo é o mesmo. Juvencio, o que vai mudar? Só vamos mudar, você pode ver, o valor da perca da fibra, que ela em 1390, né, ela perde 0,35, tá bom? Então, os valores vão ser os mesmos, tá? Então, eu tenho aqui nos valores totais, os 5 km vezes 0,35 dá 1,75. Os 4 conectores, né, vezes 0,5, que é meio, tá? Eu tenho 2 dB de perda. Nas emendas fusionadas, ok? Eu tenho 0,4. No splinter, é os 2 splinter vezes 10,5, que dá 21 dB. Somando isso tudo, eu tenho 25,15 dB de perda no upstream, tá bom? Então, o cálculo é o mesmo. Você só vai multiplicar a quantidade vezes a perda do componente. Seja ele fibra, conector, emenda, splinter, você vai fazer da mesma forma, tá bom? E depois você vai fazer o quê? No total, só somar todos os valores. Então, eu tenho aqui a margem de segurança. Essa margem de segurança também, o que é isso? A margem de segurança é um valor que eu deixo reservado, certo? Para caso eu tenha um conector sujo, preciso de fazer uma emenda na fibra. E esse valor, geralmente, eu calculo, eu deixo essa margem de segurança do sinal de 3 dB a 5 dB. Né? Então, eu tenho que estar sempre nessa margem aí, de 3 a 5 dB, ok? Então, a margem de segurança é o quê? É o valor que você tem do link vezes a perda, né? O valor que eu tenho aqui, ó, que eu achei, deixa eu voltar aqui só para mostrar para vocês, peraí, que é essa somatória aqui, ó. Você lembra que o orçamento de potência, né, que é o nosso OP, que é o nosso orçamento de potência, é esse cálculo aqui, ó, que é o cálculo da potência do transmissor menos a sensibilidade do receptor, tá bom? Então, o nosso orçamento de potência é isso. E sempre o orçamento de potência vai ter em downstream e em upstream. Já? Então, vamos aqui voltando para lá, para a gente poder fazer a nossa margem de segurança. É o orçamento de potência menos o total das perdas. O total das perdas é o quê? Aqui as perdas aqui, ó, que nós somamos agora, né? Nós fizemos esse somatório, nós multiplicamos a quantidade vezes a perda do componente, né? Nós temos a perda em dB do componente, né? Total do componente. E depois, somando todos esses valores, eu tenho a perda total do meu link, tá joia? Então, vamos lá. Né? A margem de segurança é esses valores aqui, tá bom? Vamos lá, de novo. Aí, nós temos lá, como nós calculamos aqui, né, no orçamento de potência, voltando aqui, no orçamento de potência, você lembra que nós calculamos aqui
no downstream 31 dB. Agora nós vamos lá calcular a margem voltando para a margem de segurança, né? Aí eu vou ter 31 dB do orçamento de potência menos 24,65. Da onde eu tirei esse 24,65? Daqui, ó, downstream, certo? Daqui, do somatório das perdas daqui, tá bom? Vamos lá. Então, lembre-se, isso aqui é o downstream, né? A margem de segurança do downstream. Então, 31 dB menos 24,65, que são das perdas, eu tenho uma margem de segurança de 6,35 dB. Então, tá ótimo, que eu geralmente deixo a margem de segurança de 3 dB a 5. Então, se eu estou com 6,35, tá uma margem muito boa, tá bom? Aqui agora, no cálculo de orçamento, de margem de segurança do upstream, né? MS é igual a margem de segurança, né? OP, orçamento da potência, e o total de perdas. Total de perdas aqui agora é do upstream, tá bom? No upstream também você tem que ir voltando lá no início, na somatória dele lá, que é a potência do transmissor menos a sensibilidade do receptor, nós encontramos 31 dB,5, né? E esse 25 aqui, 25,15, é as nossas perdas, né? Aqui, ó, a perda aqui, ó, que nós somamos lá, né? E achamos esse valor de 25,15. Então, nós temos 31 dB,5 menos 25,15. Nós achamos também um valor de 6,35, né? Deu um valor igual o upstream e o downstream, mas acontece também de dar valores diferentes. Mas aí agora eu estou com minha margem também do upstream garantida, tá bom? Então aqui eu fiz realmente o meu cálculo de potência, né? Calculei toda a minha potência, vi que a minha rede vai funcionar muito bem, eu vou ter uma margem de segurança muito boa de 6,35. Então esse cálculo você tem que fazer em todas as redes. Toda a rede que você for projetar, for dimensionar, você tem que fazer isso aí, viu? Tá bom? Então espero em vocês nos próximos vídeos.